Nesta terra, o ouro compra o silêncio, mas o barro nunca esquece quem o pisou. O barão achava que mandava no tempo, até que o tempo o jogou aos meus pés como um animal ferido. Essa frase, sussurrada por Madalena, enquanto as águas de janeiro transformavam a estrada real em um rio de lama vermelha, marca o início de uma reviravolta que ninguém no Vale do Paraíba poderia prever. Naquela tarde, o destino decidiu que um homem que possuía milhares de alforrias em branco no papel, mas nenhuma coragem no peito, seria salvo pela única pessoa que ele sempre escolheu não enxergar. O que estava prestes a ser revelado naquela estrada escura não era apenas um crime, mas um segredo de família tão sujo que nem toda a chuva do mundo seria capaz de lavar. Se você gosta de histórias intensas, que mergulham nas sombras do passado para encontrar a luz da justiça, prepare-se. Este relato vai mexer com suas emoções e mostrar que a verdadeira nobreza pode estar escondida sob as vestes mais simples. Antes de continuarmos, quero te pedir um favor. Se esta história tocar seu coração, inscreva-se no canal para apoiar nosso trabalho e, ao final, comente com uma nota de 0 a 10. Sua participação é o que mantém essas narrativas vivas. Agora, feche os olhos por um instante e sinta o cheiro do café úmido e o peso do silêncio das senzalas. A história vai começar. O barão Henrique de Albuquerque não era um homem de sorrisos. Aos 50 anos, ele caminhava pelos corredores da Casa Grande como se fosse um prisioneiro de sua própria linhagem. O rosto, marcado por rugas que pareciam sulcos de preocupação, carregava o peso de um nome que outrora significava poder absoluto, mas que agora mal conseguia sustentar as aparências diante dos vizinhos. Henrique vivia em um luto que nunca terminava. Primeiro foi a esposa, levada pela tísica, deixando para trás um vazio que o barão tentou preencher com apostas e decisões financeiras desastrosas. Depois, foi a sua própria dignidade. Ele era o tipo de homem que desviava o olhar quando o chicote do feitor estalava no pátio, não por bondade, mas por uma covardia silenciosa. Henrique sabia que o sistema que o sustentava estava moendo vidas humanas, mas ele se sentia pequeno demais para lutar contra as engrenagens. Sua fortuna estava escorrendo entre os dedos, e o coronel Custódio, seu vizinho e antigo aliado, pairava sobre suas terras como um abutre, esperando o momento certo para dar o bote final. O barão tinha um hábito solitário. Ele passava horas na biblioteca, encarando um antigo livro-caixa de capa de couro desgastada. Ali, entre números vermelhos e dívidas impagáveis, ele via o reflexo de sua falência moral. O símbolo de sua queda era uma janela específica no segundo andar da Casa Grande, de onde ele observava o cafezal. Ele não via apenas plantas. Ele via o suor e o sangue de quem ele chamava de propriedade. E no fundo de sua alma, ele sentia que o acerto de contas estava chegando. Do outro lado desse abismo social estava Madalena. Aos 30 anos, ela possuía uma presença que intimidava até os capatazes mais rudes. Madalena não baixava os olhos para ninguém, exceto quando era estritamente necessário para sobreviver. Ela carregava uma cicatriz fina no pescoço, uma marca que não vinha de correntes, mas de um cordão de prata que o coronel Custódio lhe arrancara anos atrás, antes de vendê-la como se fosse um objeto sem valor. Custódio a odiava porque Madalena sabia demais. Ele a acusara de um roubo falso apenas para punir sua altivez. E pior ainda, para justificar a venda da única filha dela para uma província distante. Um castigo que rasgou o coração de Madalena de uma forma que nunca cicatrizou. Mas Madalena tinha uma arma que ninguém suspeitava. Durante anos, enquanto limpava as salas onde os filhos dos senhores recebiam lições, ela aprendeu a ler e escrever. Ela era uma observadora silenciosa, uma colecionadora de segredos. Nas dobras de sua saia de pano grosso, ela carregava sempre um pequeno tinteiro de chumbo, um objeto pesado e frio que representava seu maior crime aos olhos daquela elite: o conhecimento. Ela também guardava um maço de cartas amareladas, papéis que resgatara do lixo do cartório local. Aqueles papéis eram a prova de uma traição monumental, um esquema de corrupção que envolvia nomes poderosos da região. O coronel Custódio,
O homem que Madalena mais temia e odiava era a personificação da podridão que corroía o império. Ele não queria apenas as terras de Henrique. Ele queria apagar a história dos Albuquerque. Custódio controlava o juiz, o delegado e até o vigário. Para ele, a lei era apenas uma ferramenta de controle, e a religião, um escudo para seus crimes de desvio de verbas e falsificação de escrituras. Ele era o lobo vestido de cordeiro nas missas de domingo, e o carrasco implacável durante o resto da semana. O destino de todos eles colidiu em uma tarde de tempestade violenta, daquelas que fazem o céu do Vale do Paraíba desabar sobre as colinas. O barão Henrique voltava da capital, amargando mais uma tentativa frustrada de conseguir crédito para salvar sua fazenda. Ele estava exausto, com a mente perdida em cálculos e arrependimentos. O que ele não sabia era que a estrada real, o caminho que deveria levá-lo para casa, havia se tornado uma armadilha. Em um trecho isolado, onde as árvores se fechavam sobre a estrada como garras, a carruagem do barão foi sabotada. Um estrondo metálico ecoou, os cavalos relincharam em pânico e o veículo tombou violentamente para o lado, despencando em um barranco coberto de lama. Henrique foi arremessado para fora, seu corpo batendo contra as pedras e as raízes expostas. Ele sentiu uma dor aguda na perna e um impacto no peito que lhe roubou o fôlego. Ali, jogado no barro vermelho, o barão Henrique de Albuquerque sentiu, pela primeira vez na vida, o que era ser invisível. Ele ouviu o som de outras carruagens se aproximando. Eram seus amigos, nobres que na semana anterior bebiam seu vinho e riam de suas piadas. Ele tentou erguer o braço, tentou gritar, mas sua voz era um sussurro rouco diante do rugido da chuva. Pela janela de uma carruagem luxuosa, que passava devagar para não atolar, ele viu o rosto de um visconde conhecido. O homem olhou diretamente para Henrique, reconheceu as vestes finas agora manchadas de lama, reconheceu o brasão na porta da carruagem destruída e simplesmente desviou o olhar. Para aquela elite, um barão caído era um estorvo, uma lembrança incômoda de que o poder é volátil. Eles o ignoraram propositalmente, deixando-o para morrer no barro, como se ele fosse o lixo que ele mesmo sempre ignorou à beira do caminho. Mas isso era só o começo de sua agonia. Henrique sentia a vida se esvaindo junto com o calor do corpo. O frio da terra úmida parecia entrar em seus ossos. Foi quando ele ouviu passos pesados, mas ritmados, de alguém que conhecia bem aquele chão. Madalena estava voltando de uma entrega de fardos de algodão. Ela estava encharcada, mas sua mente estava focada em uma única coisa: sobrevivência. Quando ela viu o vulto no barranco, seu primeiro instinto foi passar direto. Afinal, por que ela deveria ajudar um homem que representava tudo o que a oprimia? Mas algo a fez parar. Talvez fosse a forma como o barão gemia, um som de puro desamparo que não combinava com o título que ele carregava. Ela desceu o barranco com dificuldade, a lama sujando suas pernas até os joelhos. Ao chegar perto do homem caído, ela reconheceu o rosto de Henrique. Por um momento, Madalena sentiu uma vontade amarga de rir. O grande barão de Albuquerque, reduzido a uma massa de dor e lama. Mas então, ela viu algo nos olhos dele. Não era arrogância, era medo. Um medo humano, cru. Ela se inclinou sobre ele e começou a limpar a lama de seu rosto com um pedaço de pano seco que levava na sacola. Henrique estava delirando. Sua pele estava pálida e ele tremia descontroladamente. Mas o que aconteceu em seguida foi o que mudou tudo. "Minha filha", sussurrou Madalena quase sem perceber, uma dor que nunca a deixava. "Eles tiraram ela de mim." Henrique, em seu delírio, pareceu ouvir a voz dela como se viesse de outro mundo. Ele abriu os olhos, focando com dificuldade no rosto de Madalena. Ele não viu uma escravizada. Ele viu uma mãe sofrendo. E em um surto de consciência, ou talvez de culpa acumulada por décadas, ele balbuciou algo que fez o coração de Madalena parar. "São João, Del Rey", disse Henrique, a voz falhando. "Eu vi o registro. Custódio mandou. Ela está lá." Madalena paralisou. O choque foi como um soco no estômago. O barão sabia. Ele sempre soube para onde a filha dela fora enviada e, por covardia, por medo de enfrentar o coronel Custódio,
Ele tinha mantido o silêncio por anos. A revelação era ao mesmo tempo um milagre e uma maldição. Aquele era o segredo que agora os unia. A culpa dele e a dor dela. Madalena tinha todos os motivos do mundo para deixá-lo ali, entregue à própria sorte, como pagamento por seu silêncio cúmplice. Mas ela percebeu que Henrique era a única peça que faltava em seu plano. Ele era o testemunho vivo da podridão de Custódio. "Você não vai morrer aqui, barão", disse ela, sua voz agora firme como o aço. Não antes de desfazer o que o seu silêncio ajudou a construir. Com uma força que parecia vir da própria terra, Madalena começou a arrastar o homem ferido para longe da estrada. Ela sabia que, se os homens de Custódio o encontrassem, eles terminariam o serviço que a carruagem sabotada começou. O coronel queria o barão morto para herdar suas dívidas e terras através de papéis falsos. Mas havia algo em Henrique que não fazia sentido para Madalena. Por que ele revelaria aquilo agora? E o que mais ele escondia naquele livro-caixa que ele tanto protegia na Casa Grande? O que ela descobriu em seguida mudou completamente sua percepção sobre a queda daquela família. Madalena conseguiu levar Henrique até uma cabana de caça abandonada, escondida na mata fechada, longe dos olhos dos capatazes que logo começariam a patrulhar a estrada. O lugar cheirava a mofo e madeira velha, mas era seco. Ela acendeu uma pequena fogueira com gravetos protegidos da chuva e começou a cuidar dos ferimentos dele. Enquanto a água fervia e o silêncio da mata era interrompido apenas pelo estalo da lenha, Madalena tirou das dobras da saia o seu pequeno tinteiro de chumbo. Ela o colocou sobre um toco de madeira, ao lado das cartas amareladas. Henrique, voltando lentamente à consciência, olhou para o objeto e depois para Madalena. Ele viu o brilho da inteligência nos olhos dela e o peso daquele tinteiro. Ele percebeu, naquele momento, que a mulher diante dele era muito mais poderosa do que qualquer título de nobreza que ele já ostentou. E é aqui que muita gente desiste de lutar, mas Madalena não podia. Ela tinha uma pista. Ela tinha um aliado improvável. E ela tinha a verdade escrita em papel. Mas o que ela ainda não sabia era que o coronel Custódio já tinha dado ordens para caçar qualquer um que tivesse visto o barão naquela tarde. A caçada humana estava prestes a começar, e a vida de Madalena agora estava tão em risco quanto a de Henrique. Mas o que aconteceu naquela cabana, enquanto a tempestade lá fora parecia querer derrubar o mundo, foi apenas o primeiro passo de uma jornada de redenção que abalaria as estruturas do Vale do Paraíba. Henrique olhou para Madalena, e pela primeira vez em 50 anos ele falou como um homem que não tinha mais nada a perder. "As cartas que você tem", começou ele, a voz ainda fraca, "elas são apenas a ponta do iceberg, Madalena. Custódio não quer apenas as minhas terras, ele quer o império." E isso era só o começo. O que Henrique revelou em seguida mudou tudo o que Madalena achava que sabia sobre o próprio passado. Mas essa parte da história, os segredos enterrados sob o assoalho da Casa Grande e a verdadeira face do coronel Custódio, nós vamos descobrir no próximo capítulo desta jornada. Não saia daí, porque a tensão só vai aumentar. O que você faria se descobrisse que seu maior inimigo é quem guarda a chave para a sua liberdade? Comenta aqui embaixo o que você está achando desta história e não esqueça da sua nota de 0 a 10. Sua inscrição é fundamental para que possamos continuar trazendo essas narrativas de coragem e justiça. Fique ligado, porque a verdade está prestes a ser escrita com o sangue e o suor daqueles que nunca desistiram. Dentro daquela cabana de caça, o tempo parecia ter parado, mas o perigo lá fora só crescia. O cheiro de terra molhada e fumaça de lenha verde preenchia o ambiente, enquanto Madalena limpava a ferida profunda na perna do barão Henrique. Ele gemia, não apenas pela dor física, mas pelo peso das palavras que acabara de soltar. Revelar o paradeiro da filha de Madalena era como abrir uma represa que ele tentou manter fechada por anos com o cimento da própria covardia. Madalena pegou o pequeno tinteiro de chumbo e o colocou sobre o colo. Ela olhou para as cartas amareladas que havia resgatado do lixo do cartório e, com uma voz fria que fez o barão estremecer, começou a ler trechos em voz alta. Eram ordens de transferência, recibos de suborno
e nomes que Henrique conhecia bem. Mas havia algo naquelas folhas que Madalena ainda não tinha compreendido totalmente até aquele momento. Você sabia que ele estava roubando as suas safras muito antes da sua esposa adoecer, não sabia, barão? Perguntou Madalena, os olhos fixos nos dele. Essas cartas provam que o coronel Custódio desviou o lucro do seu café para contas no Rio de Janeiro. Ele não apenas comprou as suas dívidas, ele criou cada uma delas. Henrique tentou se sentar, mas a dor o jogou de volta contra o jorro de palha seca. Eu suspeitava, mas eu não tinha provas. Custódio controla os livros de conta do sindicato rural. Ele me fez acreditar que o mercado estava em queda, que o solo estava cansado. Eu fui um tolo, Madalena. Um tolo orgulhoso que preferiu acreditar na mentira de um amigo do que olhar para a verdade debaixo do próprio nariz. Mas o barão mal sabia que o seu maior erro ainda estava por vir. Enquanto eles conversavam nas sombras da mata, o coronel Custódio já estava agindo. Naquela mesma noite, na varanda de sua própria fazenda, o coronel fumava um charuto caro enquanto observava a chuva. Ele sabia que o acidente de Henrique não tinha sido fatal por puro azar. E seus capatazes já tinham voltado da estrada com notícias perturbadoras. A carruagem estava vazia e havia rastros de alguém sendo arrastado para a floresta. Procurem em cada cabana, em cada gruta, ordenou Custódio ao seu feitor-chefe, um homem de alma sombria chamado Malaquias. Se o barão estiver vivo, ele não pode falar com ninguém. E se houver algum escravo ajudando-o, matem os dois e digam que foi um ataque de salteadores. Não quero pontas soltas. Enquanto isso, Madalena sabia que não poderia manter Henrique na cabana por muito tempo. Ela precisava de mais informações, de algo que confirmasse o que estava escrito naquelas cartas, e que desse a ela o poder de resgatar sua filha em São João del Rei. Foi então que ela se lembrou do velho Bento. Bento era um homem que o tempo parecia ter esquecido. Ele vivia em uma pequena choupana nos limites da fazenda, cuidando de ervas e curando quem a casa grande ignorava. No passado, Bento tinha sido o braço direito do escrivão do cartório, antes de ser descartado por saber demais sobre as terras da região. Se havia alguém que conhecia os segredos dos Albuquerque e dos Custódio, era ele. Sob o manto da madrugada, Madalena deixou Henrique escondido e correu pela mata até a casa de Bento. O velho a recebeu com um olhar de quem já esperava por aquela visita há décadas. Você demorou, Madalena, sussurrou ele enquanto preparava um chá amargo. As cartas que você pegou, elas são apenas a superfície. Você quer saber por que Custódio odeia tanto o barão? Não é por causa das terras. É por causa do que está enterrado debaixo do assoalho da biblioteca da Casa Grande. Madalena sentiu um calafrio. O que há lá, Bento? O testamento original do pai do Henrique, revelou o velho com as mãos tremendo. O velho barão nunca quis que as terras fossem divididas. Ele deixou uma cláusula que protegia os trabalhadores e impedia que a fazenda fosse vendida para homens como Custódio. Mas Custódio e o escrivão forjaram um novo documento. Eles enterraram o verdadeiro para que Henrique vivesse na ilusão de que era o dono de tudo, enquanto, na verdade, ele era apenas um inquilino da própria desgraça. E foi aí que o perigo realmente começou. Bento entregou a Madalena um pequeno medalhão de prata, o mesmo que fora arrancado do pescoço dela anos atrás por Custódio. Eu recuperei isso de um capataz bêbado há muito tempo. Use isso como prova para sua filha quando a encontrar. Mas antes você precisa levar o barão de volta para a Casa Grande. Ele é o único que pode abrir aquela biblioteca sem levantar suspeitas. O que Madalena encontrou naquelas palavras não era apenas uma estratégia, era uma sentença de risco absoluto. Voltar para a Casa Grande significava entrar na toca do lobo. Mas ela não tinha escolha. O loop de mistério estava se fechando e a rede de Custódio estava se apertando. Ao retornar para a cabana, Madalena encontrou Henrique febril, mas lúcido. Ela contou o que ouvira de Bento. O barão chorou silenciosamente, percebendo que sua vida inteira fora uma mentira orquestrada por seu maior rival. Eu vou te ajudar, Madalena, disse ele, segurando a mão dela com uma força inesperada. Eu vou entrar naquela casa, mesmo que seja a última coisa que eu faça.
Mas havia algo nele que ainda não fazia sentido para Madalena. Uma hesitação quando ela mencionou o nome da filha. O que você não me contou, Henrique? Por que Custódio escolheu a minha filha para ser levada? O barão desviou o olhar. E o silêncio que se seguiu foi mais pesado que a chuva lá fora. Porque ela não era apenas sua filha, Madalena. Ela tinha os olhos da minha falecida esposa. Custódio sabia que, se ela crescesse aqui, todos veriam a semelhança. E o segredo de que meu pai teve outra família com uma mulher da senzala viria à tona. Sua filha. Ela é minha irmã de sangue. O soco emocional dessa revelação deixou Madalena sem ar. A hierarquia de poder, os títulos, a escravidão, tudo era uma cortina de fumaça para esconder que eles eram, de fato, uma família despedaçada pela ganância e pelo ódio. O que você faria se descobrisse que a pessoa que você foi ensinado a odiar é, na verdade, parte do seu próprio sangue? Essa é a pergunta que Madalena agora carregava enquanto ouvia o som de cavalos se aproximando da cabana. Os homens de Custódio estavam perto. O tempo das palavras tinha acabado e o tempo da ação havia começado. E é aqui que muita gente desiste, mas Madalena não podia. Ela tinha um barão ferido, um segredo explosivo e o tinteiro de chumbo pronto para escrever o capítulo final dessa vingança. Mas será que eles conseguiriam chegar à Casa Grande antes que Malaquias e seus capatazes cercassem a mata? O que aconteceu em seguida foi ainda pior do que eles poderiam imaginar. Se você quer saber como essa fuga desesperada termina e qual o preço que Henrique terá que pagar pela sua redenção, continue assistindo. O próximo segredo que será revelado vai mudar tudo o que você pensa sobre a elite do Vale do Paraíba. Comenta aqui embaixo. Você perdoaria o barão depois de tudo isso? Deixe sua nota de 0 a 10 para a história até agora e não esqueça de se inscrever. A jornada de Madalena e Henrique está apenas começando a ficar perigosa. O som dos cascos batendo contra a terra encharcada ecoava como trovões distantes. Mas Madalena sabia que não era a tempestade que se aproximava. Era o ódio de Custódio montado a cavalo. Eles chegaram, sussurrou ela, apagando a pequena fogueira com um punhado de terra úmida. O silêncio que se seguiu na cabana era tão pesado que Henrique podia ouvir as batidas descompassadas do próprio coração. O barão, antes senhor de tudo, agora não passava de um homem ferido dependente da coragem de uma mulher que o sistema lhe ensinou a desprezar. Henrique tentou se levantar, apoiando-se na parede de madeira podre. A revelação de que a filha de Madalena era, na verdade, sua irmã de sangue, ainda latejava em sua mente mais do que a ferida na perna. Madalena, se eles nos pegarem aqui, ele começou, mas ela o interrompeu com um gesto brusco. Se nos pegarem, o segredo morre conosco e Custódio vence. Você quer que o nome da sua família seja lembrado por um crime ou por um ato de justiça? Ela não esperou resposta. Madalena conhecia cada trilha daquela mata como a palma de sua mão. Enquanto Henrique se arrastava com dificuldade, ela o guiava pelo caminho das águas, um leito de riacho seco que esconderia seus rastros da visão de Malaquias e seus capatazes. Mas o perigo era maior do que imaginavam. Eles não tinham para onde correr, a não ser para o meio do fogo. Enquanto desciam a encosta, o barão tropeçou em uma raiz exposta. O grito de dor ficou preso em sua garganta, mas o barulho de galhos secos quebrando foi o suficiente para alertar os perseguidores. Ali, no barranco! Gritou uma voz rouca que Madalena reconheceu imediatamente. Era Malaquias. O feitor de Custódio não estava ali para capturar, ele estava ali para silenciar. Corra! Ordenou Madalena, embora soubesse que Henrique mal conseguia caminhar. Ela o empurrou para trás de uma árvore de jambo centenária, a mesma onde anos atrás ela costumava se esconder para chorar a perda de sua filha. Naquele momento, o símbolo de sua dor tornou-se seu escudo. Mas a sorte deles parecia estar chegando ao fim. Malaquias e outros 2 homens cercavam a área, as tochas iluminando a mata com um brilho sinistro. Foi então que algo inesperado aconteceu. Do meio das sombras, uma figura curvada surgiu, carregando um lampião de querosene. Era o velho Bento. Ele não disse uma palavra,
Apenas fez um sinal para que eles o seguissem por um túnel natural formado por trepadeiras e arbustos espinhosos. Bento conhecia passagens que nem mesmo os melhores rastreadores de Custódio ousariam entrar. Vocês precisam chegar à Casa Grande, murmurou Bento, quando finalmente pararam em um lugar seguro sob uma fenda de rocha. Mas não pela entrada principal. Existe uma passagem pelo porão, usada no tempo em que os Albuquerque ainda tinham segredos a esconder dos fiscais da coroa. Henrique, você se lembra do anel que seu pai usava? Aquele com o brasão de pedra negra? O barão tocou a própria mão, sentindo o relevo do anel que nunca tirava. Sim, Bento, é a chave, não é? É mais do que uma chave, respondeu o velho. É a prova de que você é o herdeiro legítimo. Mas para abrir o assoalho da biblioteca, você precisará de mais do que ouro. Você precisará de verdade. Mas o que eles viram ao chegar nos arredores da fazenda Albuquerque foi um golpe de misericórdia. A Casa Grande, que Henrique tanto se orgulhava, estava cercada por homens de Custódio. O coronel não estava mais esperando a morte do barão. Ele já estava agindo como se fosse o dono. As janelas estavam iluminadas, e o som de gargalhadas e cristais se chocando vinha da sala de jantar. Custódio estava celebrando sua vitória antes mesmo de a batalha terminar. Ele está lá dentro, disse Madalena, o ódio queimando em seus olhos. Ele está bebendo o seu vinho e planejando o destino da nossa irmã. Henrique sentiu uma onda de fúria que nunca havia experimentado. A covardia que o dominou por décadas estava sendo substituída por um propósito claro. Ele olhou para Madalena e depois para o tinteiro de chumbo que ela segurava firmemente. Nós vamos entrar, Madalena, e nós vamos tirar dele tudo o que ele roubou. Não apenas as terras, mas a honra que ele pensa que pode comprar. E é aqui que muita gente desistiria. Entrar em uma casa protegida por capatazes armados, estando ferido e tendo como única aliada uma mulher fugitiva, parecia uma missão suicida. Mas Henrique e Madalena não eram mais os mesmos que começaram aquela tarde na Estrada Real. Eles eram dois sobreviventes unidos por um sangue que o sistema tentou separar. Aos poucos, eles se aproximaram do porão, rastejando pela grama alta. O cheiro de café úmido era forte, mas agora trazia consigo o odor metálico do medo. Ao chegarem à porta de ferro pesada do porão, Henrique inseriu a pedra do seu anel em um encaixe quase invisível na parede de pedra. Com um rangido surdo, a porta se abriu para a escuridão. Mas o que eles encontraram lá dentro era algo que nem o velho Bento poderia ter previsto. O porão não estava vazio. Havia pilhas de caixotes com o selo do Império, cheios de documentos e ouro que deveriam ter sido usados para a construção das estradas da província. Custódio estava usando a fazenda de Henrique como um esconderijo para o seu esquema de corrupção. Isso era só o começo da provação, sussurrou Henrique, percebendo que o crime de Custódio era muito maior do que uma simples disputa de terras. Ele está traindo o imperador, se conseguirmos levar essas provas para a capital. Primeiro o testamento, interrompeu Madalena. Sem o testamento, nós somos apenas ladrões no porão de um homem poderoso. Precisamos subir. Eles começaram a subir a escada de madeira que levava diretamente para trás de uma estante falsa na biblioteca. Cada degrau rangia como um lamento. Acima deles, o som dos passos de Custódio ecoava no assoalho de carvalho. O coronel estava exatamente onde eles precisavam estar, na biblioteca. O que aconteceu quando a estante falsa se moveu e Henrique encarou seu rival cara a cara é algo que ninguém na vila jamais esqueceu. Mas será que Henrique teria coragem de denunciar o homem que possuía todas as suas dívidas? E o que Madalena faria ao ver o homem que lhe tirou a filha sentado na cadeira que pertenceu a seus antepassados? A tensão na biblioteca era tão palpável que o ar parecia difícil de respirar. Mas o maior segredo de todos ainda estava por ser revelado, escondido sob a madeira que Custódio pisava com tanta arrogância. Não saía daí. O confronto final está prestes a começar, e a queda do coronel Custódio será mais barulhenta do que qualquer um poderia imaginar. Comenta aqui embaixo. Você acha que o barão vai conseguir enfrentar o coronel ou o medo vai falar mais alto de novo? Dê sua nota para a coragem de Madalena
E não esqueça de se inscrever para não perder o desenrolar dessa justiça histórica. O rangido da estante de carvalho movendo-se pareceu um tiro dentro do silêncio sepulcral da biblioteca. Coronel Custódio, que estava de costas servindo-se de uma dose generosa de conhaque, congelou. Ele virou-se lentamente, o sorriso de triunfo ainda ensaiado nos lábios, mas o que viu fez o copo de cristal tremer em sua mão. Ali, emergindo das sombras do passado, estava o barão Henrique de Albuquerque, coberto de lama, com a perna enfaixada por trapos e o olhar de um homem que acabara de voltar do inferno. Ao seu lado, Madalena, a mulher que Custódio acreditava ter quebrado para sempre, segurava o tinteiro de chumbo como se fosse uma arma sagrada. Você sempre teve o hábito de entrar sem bater nas propriedades alheias, Henrique, disse Custódio, recuperando a arrogância habitual, embora seus olhos vasculhassem a sala em busca de uma saída ou de seus capatazes. Mas admito que sua sobrevivência é uma surpresa desagradável. O que você quer? Mais um empréstimo para sustentar sua decadência? Henrique deu um passo à frente, ignorando a dor lancinante que subia por sua perna. Eu não quero o seu dinheiro sujo, Custódio. Eu vim buscar o que é meu por direito. E não estou falando apenas de terras. Estou falando da verdade que você enterrou sob estes pés. Custódio soltou uma gargalhada seca, mas o som não alcançou seus olhos. Verdade? Nesta província, a verdade pertence a quem pode pagá-la. E, pelo que vejo, você mal tem roupas para cobrir o corpo. Saia daqui agora e talvez eu não mande Malaquias terminar o que a estrada começou. Mas o que o coronel não esperava era a voz de Madalena. Uma voz que não carregava mais o peso da servidão, mas o brilho cortante da justiça. O ouro do império está no seu porão, coronel. Nós vimos os caixotes. Nós vimos as ordens de transferência falsificadas. Você não é um senhor de terras. Você é um traidor da coroa. O rosto de Custódio passou do empalidecido para um tom violáceo de fúria. Ele deu um passo em direção a Madalena, mas Henrique se colocou entre eles. Não toque nela, rosnou o barão. Cada centavo que você roubou de mim, cada vida que você moeu para construir seu império de papel, tudo isso termina hoje. E foi então que o momento decisivo chegou. Henrique olhou para Madalena e assentiu. Ela correu para o canto da sala, próximo à grande mesa de carvalho, onde o tapete persa fora removido. Ela sabia exatamente onde procurar. O velho Bento fora preciso. Henrique usou o peso do próprio corpo para mover a poltrona pesada, revelando uma marca na madeira que combinava perfeitamente com o desenho do seu anel de brasão. "Pare com isso!" gritou Custódio, avançando para impedir Henrique, mas o barão, mesmo ferido, tinha a força de um homem que buscava a redenção. Ele empurrou o coronel contra a estante de livros, enquanto Madalena enfiava a ponta de uma faca de papel entre as frestas do assoalho. Com um estalo seco, a tábua cedeu. Lá dentro, envolto em um pano de veludo manchado pelo tempo, estava um cilindro de metal selado com o brasão original dos Albuquerque. Era o testamento perdido. O documento que provava que Custódio nunca fora dono de nada e que Henrique fora enganado desde o dia em que o pai morreu. Mas havia um problema. Malaquias e seus homens, alertados pelo barulho, estavam subindo as escadas. O som das botas pesadas no corredor era o cronômetro de uma sentença de morte. "Dê-me isso", ordenou Custódio desesperado, tentando avançar sobre o documento. "Vocês nunca sairão vivos desta casa. Eu sou a lei nesta vila. Eu sou o poder." Henrique segurou o testamento contra o peito. Ele olhou para Madalena e em seus olhos havia um pedido de perdão mudo por todos os anos de silêncio. "Madalena, pegue as cartas do porão e saia pela passagem. Leve o testamento. Eu vou segurá-los." "Não, Henrique", respondeu Madalena com uma firmeza que o paralisou. "Nós entramos juntos, nós saímos juntos. A justiça não se faz nas sombras. Ela se faz diante do povo. Amanhã é domingo. Amanhã é dia de missa." A ideia era audaciosa e perigosa demais. Aparecer na frente de toda a elite do juiz e do povo, com provas de um crime monumental, era apostar a vida em uma única jogada. Mas Henrique sabia que ela tinha razão. Se eles fugissem, seriam caçados como criminosos. Se enfrentassem o monstro na luz do dia, o monstro não teria onde se esconder.
Mas isso era só o começo da nossa aprovação, sussurrou o narrador, enquanto as portas da biblioteca eram esmurradas por Malaquias. O que aconteceu naquela noite, enquanto Henrique e Madalena se escondiam dentro das paredes da própria casa grande, foi uma prova de resistência que ninguém imaginava. E é aqui que muita gente desistiria. Encurralados, feridos e com o inimigo batendo à porta. Mas o que Custódio não sabia era que Henrique não lutava mais por dinheiro. Ele lutava por uma irmã que ele nunca protegeu. Ele lutava por uma dignidade que ele achava ter perdido para sempre. O que eles descobriram escondido dentro do cilindro do testamento, além do papel, mudou completamente o rumo daquela noite. Havia algo mais ali, algo que ligava Custódio a um crime ainda mais sombrio, ocorrido décadas atrás. Você quer saber que segredo era esse? E como eles conseguiram atravessar o cerco de Malaquias para chegar à igreja na manhã seguinte? A tensão está prestes a explodir e a queda do vilão será mais humilhante do que você pode imaginar. Comenta aqui embaixo, você acha que o povo da vila vai acreditar no barão ou vai ficar do lado do poder do coronel? Deixe sua nota de 0 a 10 para a coragem desses dois e inscreva-se para não perder o clímax dessa história de superação e justiça. O destino de Madalena e de sua filha está a um passo de ser decidido. O barulho da madeira estalando sob os machados de Malaquias era o som do fim, ou pelo menos era o que o coronel Custódio acreditava. Mas, enquanto a porta da biblioteca cedia, Henrique e Madalena já estavam mergulhados na escuridão da passagem secreta, carregando consigo o cilindro de metal que guardava o destino de todo o Vale do Paraíba. Eles desceram os degraus úmidos em silêncio absoluto, ouvindo os gritos de fúria de Malaquias ecoando acima deles quando ele encontrou a sala vazia. Procurem em tudo, eles não podem ter sumido no ar, rugia o feitor, mas o segredo dos Albuquerque era mais antigo que a ganância de Custódio. Madalena e Henrique conseguiram atravessar o porão, mas não saíram de mãos vazias. Eles pegaram 2 dos livros de registro que provavam o desvio de verbas imperiais e o ouro que Custódio escondia. Sob o manto da última noite antes do acerto de contas, eles buscaram refúgio na choupana do velho Bento. Foi lá, à luz de uma única vela de sebo, que Madalena usou seu fiel tinteiro de chumbo para escrever a denúncia definitiva. Minha mão não treme mais, barão, disse Madalena, enquanto a pena corria pelo papel, detalhando cada crime, cada mentira e o paradeiro da irmã que lhe fora roubada. Henrique a observava, percebendo que aquela mulher a quem ele ignorara por anos era a única pessoa capaz de salvar o que restava de sua alma. Mas o que aconteceu na manhã seguinte foi ainda pior do que qualquer ameaça de Malaquias. O domingo nasceu com um sol pálido, e os sinos da igreja matriz começaram a badalar, chamando a elite para a missa. O coronel Custódio chegou em sua carruagem mais luxuosa, vestindo sua melhor casaca, agindo como se fosse o dono do mundo. Ele subiu as escadarias da igreja, cumprimentando o juiz e o delegado, certo de que Henrique e Madalena já estavam mortos ou fugindo para longe. E é aqui que muita gente desistiria, mas Henrique não podia. No meio da cerimônia, quando o vigário se preparava para a bênção final, as portas pesadas da igreja se abriram com um estrondo. O silêncio que se seguiu foi cortante. Henrique de Albuquerque entrou na nave central, não como o barão pomposo de outrora, mas como um homem quebrado e regenerado. Ele estava coberto de poeira, com a roupa rasgada e apoiado firmemente no ombro de Madalena. O choque foi geral. As senhoras da sociedade cobriram a boca com os leques, e os homens se levantaram em murmúrios. Custódio, que estava no primeiro banco, sentiu o chão fugir sob seus pés. O que é isso? Um mendigo e uma escrava fugitiva interrompendo a casa de Deus? Gritou o coronel, tentando retomar o controle. Guardas, prendam esses invasores por insurreição. Henrique soltou-se do apoio de Madalena e deu um passo à frente, erguendo o cilindro de metal e o maço de cartas. Sua voz, antes fraca, ecoou pelas abóbadas da igreja com a força de um trovão. Eu não sou um invasor nesta vila, Custódio. Eu sou o barão que você tentou matar. E esta mulher ao meu lado é a pessoa que salvou a minha vida enquanto você e seus amigos me deixavam para morrer na lama.
O delegado hesitou, olhando para os documentos. Madalena deu um passo à frente e entregou o tinteiro de chumbo e a carta de denúncia ao inspetor-geral do Império, que, por sorte ou destino, estava presente naquela manhã para uma visita oficial. Aqui está a prova de que o coronel Custódio roubou o ouro da coroa e falsificou o testamento dos Albuquerque, disse ela, os olhos fixos nos de Custódio, que agora tremia visivelmente. Mas o vilão ainda tinha uma última carta na manga. Ele sacou uma pequena arma escondida na casaca, apontando-a diretamente para Madalena. "Se eu cair, levo você comigo", ele berrou, desesperado. O que aconteceu naquele momento de tensão extrema mudou para sempre a história do Vale do Paraíba. Henrique se jogou na frente de Madalena. O inspetor acreditou nas provas? Ou a elite local protegeu o seu maior corrupto? Fique atento, porque a queda do vilão e a restauração da dignidade de Madalena estão prestes a ser reveladas no desfecho desta jornada épica. Comenta aqui embaixo. Você acha que o sacrifício de Henrique será suficiente para apagar o seu passado? Qual nota você dá para a coragem de Madalena de enfrentar toda a elite na frente do altar? Inscreva-se agora para não perder o final emocionante desta história, onde a justiça finalmente encontra o seu caminho através do barro e do sangue. O tiro que Custódio pretendia disparar nunca encontrou o seu alvo. Antes que o coronel pudesse puxar o gatilho, os guardas do inspetor-geral avançaram, desarmando-o diante de toda a congregação. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo som metálico das algemas, prendendo os pulsos daquele que, até minutos atrás, acreditava ser o dono da lei. A elite do Vale do Paraíba, percebendo que o vento do poder havia mudado de direção, não hesitou em dar as costas ao antigo aliado. Custódio foi arrastado para fora da igreja sob os olhares de desprezo daqueles que, na noite anterior, bebiam de seu vinho. Mas Henrique e Madalena não buscavam vingança. Eles buscavam algo muito mais valioso: a reparação. Custódio foi levado para a capital para responder por traição e desvio de verbas imperiais, tendo todas as suas terras confiscadas. Henrique, embora não pudesse recuperar toda a fortuna dissipada por anos de má gestão e roubos, usou os documentos encontrados no porão e a validade do testamento original para tomar uma decisão que escandalizou a província, mas que finalmente trouxe paz ao seu coração. Ele assinou a alforria de Madalena e de todos os que trabalhavam em suas terras, transformando a fazenda Albuquerque na primeira cooperativa de produtores livres da região. Mas o momento mais emocionante ainda estava por vir. Com os recursos que Henrique conseguiu resgatar das contas desviadas por Custódio, ele enviou emissários a São João del Rei. Semanas depois, sob a velha árvore de jambo, onde a dor de Madalena havia começado, uma carruagem simples parou. Dela desceu uma jovem de olhos profundos e brilho inteligente, a mesma semelhança que Henrique agora via com orgulho, não mais com medo. Madalena correu ao encontro da filha e o abraço das duas sob o sol do entardecer selou o fim de uma era de escuridão. O barão Henrique de Albuquerque passou o restante de seus dias vivendo de forma simples, ocupando-se da terra ao lado daqueles que agora eram seus parceiros, não mais sua propriedade. Ele aprendeu que a verdadeira nobreza não está no título concedido pelo imperador, mas na coragem de reconhecer a humanidade no outro quando o mundo inteiro decide olhar para o lado. A justiça pode demorar e ser manchada de barro, mas ela sempre encontra o caminho de volta para casa. A última imagem daquela fazenda, agora cheia de vida e dignidade, era o pequeno tinteiro de chumbo descansando sobre a mesa de carvalho da casa grande. As janelas estavam finalmente abertas e o vento soprava livre pelos cafezais. Madalena e sua filha caminhavam lado a lado, donas de seus próprios destinos, escrevendo uma nova história que o tempo jamais ousaria apagar. Se essa história de superação e justiça tocou você, não deixe de apoiar o nosso canal. Inscreva-se agora para receber mais narrativas como esta, que mostram a força do espírito humano diante das maiores injustiças. E agora, eu quero muito saber a sua opinião. De 0 a 10, que nota você dá para a jornada de Madalena e do Barão Henrique? Comente aqui embaixo e compartilhe o que mais te emocionou.
Espero você na nossa próxima história, sempre que você decidir voltar aqui para descobrir os segredos que o passado tentou esconder. Obrigado por assistir.